Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos, com todas as irmãs. Seguindo com as leituras bíblicas do Lecionário Diário, hoje comento aqui o texto do Evangelho de João, em seu capítulo 6, versículos 60 ao 71. Já leu o texto em sua Bíblia? Chegamos ao término deste longo capítulo 6 do Evangelho de João. Capítulo que começou com o sinal extraordinário da multiplicação dos pães e dos peixes. Naquela ocasião, a multidão ficou eufórica, queria fazer de Jesus o seu rei. Mas Jesus não concorda com isso, vai embora, refugia-se no monte. Os discípulos deixam Jesus lá na montanha e pretendem seguir sozinhos. Tomam um barco, atravessam pelo mar da Galileia na direção de Cafarnaum. Já era noite. No meio da travessia, o mar fica agitado, uma tempestade de vento os alcança. Jesus vem ao seu socorro caminhando por sobre as ondas. Quando a multidão fica sabendo que Jesus está lá do outro lado do mar, corre atrás dele, vai em sua direção. Lá, em Cafarnaum, na sinagoga, Jesus pronuncia o famoso discurso do pão. Ele se apresenta como o pão da vida, o pão vivo descido do céu. Jesus relativiza a tradição judaica, não dá a Moisés o mesmo peso que os judeus ali reunidos dão. Com suas palavras vai suscitando entre eles um grande incômodo. Os judeus discutem entre si e murmuram contra Jesus. Então, chegamos ao desfecho que lemos no texto de hoje, lá no verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: "Duro é este discurso, quem pode suportá-lo?" E também o versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus não tem a preocupação de amenizar o discurso para agradar os seus ouvintes. Não está preocupado em granjear admiradores ou conquistar um fã-clube. Na verdade, Jesus sabia que muitos que o seguiam não o seguiam por fé verdadeira. Havia entre os seus seguidores aqueles que estavam atrás dele apenas em busca de milagres. Aqueles que estavam atrás dele buscando curas ou mesmo o pão. Como escreve o evangelista no verso 64, ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Sim, entre os seus seguidores, entre os discípulos de Jesus, havia pessoas sem fé e até traidores. É neste exato momento em que muitos o abandonam que o Senhor Jesus aproveita a circunstância para um questionamento confrontador dirigido aos 12, os seus apóstolos, os seus discípulos mais chegados. Será que vocês também querem se retirar? Será que vocês também não querem desistir, abandonar, pular fora do barco?
não era de todo uma pergunta sem sentido. Jesus sabia que um dentre eles haveria de traí-lo. Simão Pedro, porta-voz do colégio apostólico, dá a resposta daqueles que creem verdadeiramente em Jesus, que desejam segui-lo por onde ele for. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Irmãos e irmãs, todos nós carecemos em nossas vidas de palavras que são espírito e vida, palavras de vida eterna, palavras que dão sentido, direção segura para as nossas vidas neste mundo. Devemos buscar essas palavras em Jesus. Assim como precisamos do pão, precisamos também dessas palavras de vida eterna dentro de nós, a fim de assimilarmos em nós, na mente, no coração, a vontade, os valores, o projeto de Jesus. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude. Amém.